seguidores para te dar vitória. História
Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, da Virgem, no qual Deus lá do céu olhou e achou graça sobre a vida dela. E passando o tempo, Maria, ela concebe Jesus através do Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele cresce. E o seu ministério começa quando João Batista estava no deserto pregando: arrependei-vos, raças de víboras, porque vocês estão fugindo da ira vindoura. Arrependei-vos para que vocês, seus pecados sejam perdoados, para a purificação. Mas aquele que vem antes e depois de mim, eu, como profeta, eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem antes e depois de mim, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E no momento que João Batista estava ali, no rio, batizando, levei Jesus no meio daquele povo. E João Batista batiza um aqui, batiza outro lá, e quando vem Jesus, ele olha para Jesus e fala: é este que vai tirar o pecado do mundo. Mas no momento ele se reteu, ele não achou digno de batizar Jesus. Mas Jesus disse para João Batista: você tem que me batizar para que a palavra das profecias do meu Pai se cumpra. Voltamos no Antigo Testamento, aquela palavra que Deus mencionou para Adão lá no Jardim do Éden, que ia nascer uma semente. Esta semente é Jesus Cristo de Nazaré. Assim como entrou o pecado pelo homem no mundo, por outro homem o pecado ele ia ser dissipado. Assim como o pecado entrou por Adão, o pecado ele seria exterminado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus em seu ministério, logo depois que ele foi batizado, João Batista, o ministério de João Batista já cessou. João Batista foi preso, ficou encarcerado na prisão. E João Batista, ele começou a definhar na fé. E ele chegou a um certo ponto de mandar dois de seus discípulos, de seus servos, e ter com Jesus. E chegando lá, os reis disseram a Jesus: João Batista mandou nós ter aqui com o Senhor. Aí Jesus falou assim, esperando que Jesus usasse seu poder para tirar ele da cadeia, para libertar ele. Mas Jesus falou assim para eles: fala para João Batista que o cego vê, os mudos falam, os paralíticos andam e os mortos são ressuscitados. Glorificado seja o nome do Senhor. E eles foram, e eu creio que o Batista guardou aquilo no seu coração, depois que ouviu aquela